a todos. Agora vamos dar início à quarta sessão da nossa formação para a mídia, promover a imagem dos migrantes, reconhecer a contribuição para o desenvolvimento da parte deles da região SADC. E hoje nós vamos debater a respeito sobre a legislação, referentes e dados também. Portanto, teremos uma prévia apresentação da parte do Theo e depois vamos passar para o debate, um debate sobre, como estava dizendo, as mensagens chaves da campanha na mídia sobre os trabalhadores migrantes. A Macungo vai nos ajudar hoje, vai ser a moderadora, então eu passo o microfone para o Theo, que vai partilhar conosco a sua apresentação. Theo, por favor, o microfone. Theo. Sim, muito obrigada, Fernando. Bom dia a todos os participantes. É fantástico tê-los aqui conosco hoje, saber que estão disponíveis para participar conosco. E eu vejo que a maior das pessoas já desligaram o próprio microfone. Eu pediria, portanto, a todos desligassem o seu microfone, pois nossa ideia para hoje de manhã é o seguinte: é fazer um debate aberto e dedicar mais tempo ao debate e menos tempo à apresentação. Sobre como conseguir transmitir as mensagens-chave sobre os trabalhadores migrantes através da mídia e quais são as questões que estão envolvidas nisso tudo, e do ponto de vista institucional, do ponto de vista da OIT, quais seriam os nossos pontos de partida ideais. E, em seguida, vamos abrir o microfone para perguntas e vamos dar espaço para o debate. E, para tanto, eu gostaria agora de partilhar a apresentação. Não sei se eu posso fazer isso sozinho. Vamos ver se é possível. Sim, eu creio que sim. Temos aqui a apresentação na tela. Você pode, por favor, entrar no modo apresentação, de forma que todos possam ver. Muito bem. Obrigado, Fernando. Então, o que nós gostaríamos de começar a fazer é debater a respeito de como promover uma imagem positiva dos migrantes e como reconhecer a contribuição deles para o desenvolvimento na região SADC. E como fazer isso no contexto da mídia. Eu gostaria de tratar três aspectos de maneira muito concisa, fazer uma introdução geral sobre a migração laboral, dedicando apenas alguns minutos, em seguida passar para a abordagem da OIT com relação à proteção dos migrantes laborais com base nos direitos. Não vou entrar em muitos pormenores, mas vou abordar apenas os aspectos principais para deixar, então, espaço para o debate. E, enfim, vamos ver as mensagens-chave relativas aos trabalhadores migrantes e como isso pode funcionar em torno a essas mensagens. Este seria, portanto, o esquema para hoje de manhã. E a minha apresentação, como disse no início, não vai durar muito tempo. E no
Entretanto, durante a apresentação, reflitam sobre isso, a sobre quais seriam os desafios, e o tipo de material que pode ser útil para fazer face a esses desafios, relativo às mensagens sobre os migrantes laborais. Hum, a apresentação não é apenas uma fonte de informação, é um ponto de partida para debater sobre estas questões e esses desafios. E é isso exatamente o que nós queremos de vocês hoje. Hum, e não não vamos nos concentrar apenas no conteúdo estricto da apresentação. Vamos começar então com o contexto da migração laboral e por que estamos falando sobre a migração, laboral hoje. O número de migrantes internacionais foi atualizado no Manual das Nações Departamento de Relações, Exteriores das Nações Unidas, e vemos o crescimento dos dados, e houve um crescimento também na proporção entre trabalhadores migrantes no mundo inteiro. É sempre difícil saber o que de fato o que vai acontecer no futuro, até mesmo os melhores especialistas podem se enganar, mas o consenso atual é que o número de migrantes internacionais vai continuar a crescer nos próximos anos e também a proporção em relação à população nativa vai também continuar a crescer. Há um número de razões para isso, e eu as indiquei no rodapé da tela, as discrepâncias em termos de salários, hum, que que há muita desigualdade neste campo entre estes países e dentro do próprio país, entre as várias regiões. Portanto, teremos também a questão da migração interna, é um outro ponto importante, e não apenas na região SADC, mas também em muitas outras áreas do mundo. Mas nosso foco é agora a migração internacional, e o que vamos fazer hoje de manhã vocês podem ver que há uma grande desigualdade entre os países. E esta é uma das razões principais para a migração internacional, mas há também outras razões. Há diferenças entre os perfis demográficos, entre os países, há um crescimento da comunicação com relação por exemplo, à internet com informações que são divulgadas que antes não eram. Há também as questões referentes ao clima, as mudanças climáticas, que obriga as pessoas a saírem do lugar onde estão. Há também os efeitos da Covid, que forçou a volta de muitos trabalhadores migrantes para os países de origem e portanto, se espera que haverá um fluxo de volta para os países de destino depois do final da crise. E, em termos de trabalhadores migrantes, a OIT tem estimativas, divulgou estimativas em junho passado, indicando que em 2019, que foram realizadas em 2019, falamos em 169 milhões de trabalhadores migrantes, e a expectativa é que este número continue a aumentar. O que estamos dizendo é que tem um fenômeno em crescimento, que está crescendo em termos de importância, em termos de números, e está também entrando na agenda política, cada vez mais. E, hum, é um motivo de preocupação para muitos decisores políticos, agora e nos próximos anos também, e isso se deve também ao fato que no passado este assunto foi negligenciado pelos políticos e tomadores de decisões de um modo geral, e, fecharam os olhos, e agora não podem mais fazer isso, pois vêm surgindo problemas a este respeito, mas também porque se trata de uma questão de desenvolvimento, as pessoas têm mais informação, as pessoas buscam maiores oportunidades, e há também a questão salarial.
As pessoas têm mais meios para saber sobre tudo isso. Em um certo número de casos, as pessoas veem oportunidades e que estão ao outro lado das fronteiras e as buscam. Esta é a minha introdução com relativamente à migração laboral e já indiquei que a maioria dos trabalhadores migrantes busca melhores salários. Uma grande parte dos migrantes está realmente e intrinsecamente ligado ao mundo do trabalho. O mundo do trabalho em termos de governos, ministérios do trabalho e todos os demais ministérios que concentram sua própria intenção, também no campo da migração. No Ministério do Planejamento também, e e organizações de trabalhadores e empregadores que muitas vezes prestam muita atenção na migração por várias razões. Uma abordagem global da OIT é buscar como maximizar os benefícios da migração laboral, não a abordagem da OIT. É exatamente isso. Quan Quanto mais migrantes, melhor, quanto menos migrantes, não é essa a questão, mais migrantes ou menos migrantes. A visão das agências internacionais é que se existe a migração, e a migração e de fato existe a migração laboral, é um fato, temos que fazer isso de uma maneira regulamentada, organizada, e para a OIT é muito importante também prestar atenção ao mercado de trabalho e ver que seria melhor se a migração laboral se realizasse dentro das regras e necessidades do mercado de trabalho, e as necessidades do mercado de trabalho pode ser acompanhada como através de pesquisas e também em termos de o que é que os empregadores estão buscando, quais são as necessidades com relação aos trabalhadores migrantes e como posicioná-los hum, hum, num número grande e crescente de trabalhadores migrantes e não só no campo do mercado do trabalho. Os trabalhadores das organizações dos 187 países membros ao redor do mundo e seus representantes das organizações de trabalhadores e de empregadores se reúnem e, durante a Conferência Internacional do Trabalho, e a migração laboral está sempre em pauta, através de novas pesquisas, novos estudos e novas estatísticas que são elaboradas a cada vez, e gera muito debate, pois se trata de um fenômeno que continua a crescer, e a posição dos trabalhadores migrantes, a miúde, é vulnerável, é uma posição vulnerável, e isto me leva então à questão principal relativamente à abordagem da OIT com relação às normas internacionais do trabalho para os trabalhadores migrantes e para os trabalhadores não migrantes também. Para a OIT, o que promove a OIT é o seguinte, são uma abordagem que salienta os direitos dos trabalhadores, mesmo os direitos mínimos que estão indicados nas normas internacionais do trabalho. O princípio os princípios indicados nas normas internacionais do trabalho refere-se a todos os trabalhadores. E o que é a OIT está buscando com isso? Os trabalhadores migrantes são exatamente iguais aos outros migrantes, e as normas internacionais do trabalho deveriam abarcar os trabalhadores migrantes, assim como refere-se aos trabalhadores nativos, porque um trabalhador é um trabalhador migrante, não tem e não deve haver nenhum tipo de diferença com relação aos nativos, mas simplesmente porque é mais difícil para este trabalhador migrante negociar com o empregador com relação ao salário mínimo, por exemplo.
E geralmente a posição do trabalhador migrante é mais vulnerável do que as dos trabalhadores não migrantes, pois de fato é um migrante. E talvez não possa conhecer os canais, possa não conhecer talvez possa não conhecer as ferramentas, quais são as possibilidades, e de fato o que ele sabe é que sem um trabalho é difícil para um trabalhador migrante sobreviver, hum, está fora das redes de todos os tipos e não há meios para garantir um uns meios de sobrevivência para si próprio e, portanto, com esta posição, eles têm um menor poder contratual. Hum, os trabalhadores migrantes não são necessariamente trabalhadores com pouca qualificação, temos também trabalhadores migrantes com muito qualificados, mas de fato continuam sendo vulneráveis, mais sujeitos à exploração e o risco é presente para os Hum, para os migrantes, esta é uma das razões pela quais a migração laboral está sempre em pauta na agenda da OIT, hum, como já foi mencionado. Portanto, há uma série de razões que demonstram com com relação também a dados e números referentes aos migrantes. E eu gostaria de mostrar que com isso que os trabalhadores migrantes estão numa posição de maior vulnerabilidade em relação aos trabalhadores não migrantes, e é uma das razões pelas quais nós pensamos que esta conferência sobre a mídia tem tem a possibilidade de garantir que os trabalhadores migrantes possam entrar no mercado com as mesmas possibilidades e não numa posição de desvantagem, e aqui a mídia pode desempenhar um papel importante. O importante para a OIT é também não que não partam de uma posição de desvantagens. Os migrantes não são nem sequer que os migrantes são a causa de um problema ou do outro problema. Um trabalhador migrante é um trabalhador igual a todos os outros. Se nós partirmos desse pressuposto, se um trabalhador migrante, causou esse problema, não, vai criar isto. De onde é que vem essa ideia? De É importante refletir sobre isso e não apenas copiar o que já foi dito sobre esse assunto. Portanto, para a OIT, as normas e as normas internacionais do trabalho são, de fato, o principal ponto de partida e e, como eu salientei na minha apresentação, e todos esses dados estão disponíveis, na com assim como os textos das apresentações também, hum, e ali poderão e consultando esses documentos, poderão ter uma visão geral da visão da OIT com relação a esta matéria, e o foco principal é os trabalhadores migrantes devem ser vistos como um elemento de importância essencial no campo do mercado de trabalho. Temos também a agenda do trabalho digno, que envolve todos os trabalhadores, inclusive os migrantes, naturalmente. Portanto, a abordagem da OIT, basicamente, é buscar a dar a nivelar a posição dos todos os trabalhadores, sejam eles migrantes ou nativos, para que não haja desvantagens no ponto de partida. Creio que hum, mencionei já quase todo o conteúdo deste slide. Bom, mas eu queria salientar o primeiro aspecto: os trabalhadores migrantes com frequência não têm as mesmas condições e não usufruem dos mesmos direitos que os trabalhadores não migrantes. Então, uma razão para esta situação é que os migrantes não são
amplamente representados ou completamente representados nos nos sindicatos, teoricamente sim, mas na prática não. E não têm a mesma posição que os trabalhadores não migrantes. Algum Alguma das mensagens-chave que eu gostaria de salientar, sobretudo no contexto da Covid, uma das mensagens que nós tentamos divulgar é que os trabalhadores migrantes deveriam estar incluídos n nas políticas de justiça social dos vários países, do ponto de vista da OIT, as normas internacionais do trabalho tentam colocar o mercado de trabalho como uma fazer com que o mercado de trabalho seja uma base de igualdade, um ponto de partida igual para todos, e os trabalhadores migrantes deveriam ser tratados exatamente como os trabalhadores não migrantes. É claro que se, hum, hum, países como, por exemplo, estão agora no meio de uma campanha de vacinação e do ponto de vista da saúde é muito relevante que os migrantes também tenham direito ao acesso à vacinação, pois se excluirmos um grupo de, pessoas, do da campanha de vacinação, o risco é que se torne vão o esforço de vacinar todos. Sejam as pessoas migrantes ou não migrantes, todos devem ter acesso a essa possibilidade. 2 ou 3 meses atrás, recebemos informações provenientes do governo, das fontes governamentais, dizendo que hav havia uma certa relutância em vacinar migrantes, desprovidos de documentos. Depois de um Vimos também que, em seguida, na mídia, vi mensagens, dizendo ao contrário, que todos deveriam ser vacinados com ou sem documentos. Portanto, o país está tentando vacinar todos os cidadãos, pois os trabalhadores migrantes muitas vezes são, hum, aqueles que mais sofrem com as consequências da pandemia Covid-19. A necessidade de frisar uma imagem positiva, eu indiquei aqui algumas das conclusões que a que se chegou, é que, basicamente, é difícil ver como a migração incide no crescimento econômico de um país. É difícil quantificar. Não obstante isso, se o ponto de partida nas conferências, se é que na mídia, o que nós vemos com frequência é que os migrantes estão sofrendo ameaças de uma maneira ou de outra. O risco são como apresentados como um risco para a população nativa, que os migrantes vão roubar o trabalho dos nativos. Pesquisas mostram que esse risco é muito limitado e, com frequência, exatamente o contrário. Os migrantes, hum, criam trabalho para aqueles que não são migrantes. E com isso contribuem para o desenvolvimento das nações para onde migram. E a presença dos trabalhadores migrantes não significa que não deva haver uma
competitividade entre migrantes e não migrantes, mas não é este o problema central, não é este o único. O que conta é o fato que, geralmente, o impacto da presença dos trabalhadores migrantes é positivo. Nós temos que levar em consideração as normas internacionais do trabalho, como já mencionei, onde podemos ver ali que os princípios para trabalhadores migrantes e não migrantes, que são exatamente os mesmos, e se as normas não se referem aos trabalhadores migrantes, os os efeitos serão extremamente negativos no campo econômico e no campo social, pois haverá exploração das pessoas se o salário mínimo não for incluído também para os trabalhadores migrantes, portanto, e pois o risco de, hum, questões sociais graves existe, pois seria uma violação da lei, porque se não for da possibilidade ao trabalhador migrante de receber um salário mínimo exatamente como os trabalhadores não migrantes, o trabalhador migrante precisará agi de qualquer maneira sobreviver, e ele vai estar na abaixo do limiar de sobrevivência, e com essa situação, as consequências negativas serão evidentes. E, sobretudo no contexto africano, é bastante, relevante este aspecto com relação à aplicação da lei dos salários mínimos para os trabalhadores migrantes. E o o aumento do número de países na região SADC no processo de, hum, formular políticas para a migração laboral, portanto, um compromisso, internacional no âmbito da região SADC, no contexto da União Africana. Isto pode vir a gerar uma abrangência mais ampla da divulgação da mídia neste campo. Portanto, seria importante prestar atenção a estas políticas que, de fato, podem dar um enquadramento jurídico para a migração laboral, e este enquadramento, nós acreditamos, partir do ponto de vista da OIT, deve estar de acordo com os compromissos internacionais assumidos. Portanto, as políticas nacionais referentes à migração laboral na região SADC, devem estar em conformidade com os compromissos internacionais assumidos. E o que nós estamos vendo é que existe uma defasagem bem grande em nível internacional. E o que consta na mídia. Portanto, há uma diferença entre aquilo que de fato se passa em nível político e o que de fato é indicado na mídia, não apenas do ponto de vista jurídico, mas o importante também é fazer um acompanhamento dos acontecimentos com os colegas da OIT, e eu me incluo nesse grupo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta com relação aos compromissos internacionais, e nós podemos dar todas as indicações. Então eu vou ficar por aqui com relação à apresentação. Eu não quero entrar em muitos pormenores. O que nós gostaríamos agora é de ouvir de vocês, e dos participantes e dos moderadores, é basicamente o seguinte: depois de uma apresentação como esta, eu indiquei alguns pontos sobre a contribuição dos migrantes no mer e a posição no mercado mercado de trabalho dos trabalhadores migrantes, a aplicação e a aplicabilidade das normas internacionais do trabalho para os migrantes. E nós queremos saber da parte de vocês quais são os desafios para
abordar essas questões, como escrever sobre isso, como falar sobre isso, como trazer essas mensagens à tona, quais são os problemas e quais são os desafios para vocês e em que maneira nós podemos ajudar a resolver isso tudo. Muito obrigado. Eu agora gostaria de devolver o microfone para o Fernando e para ver quais serão as próximas etapas. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado. Vamos então abrir agora o nosso debate e para isso vamos utilizar aqui o bate-papo. Bom, antes de entrarmos nas perguntas e respostas, talvez pudéssemos dar também à nossa agência parceira, a IOM, que está em colaboração também estreita com eles, talvez pudéssemos destacar algumas das áreas principais, como também um dos parceiros principais do projeto SAM, e saber qual é a situação também dos trabalhadores migrantes. E aí sim, poderemos depois passar às perguntas e respostas. Para já, os nossos participantes podem ir começando a escrever as suas perguntas e depois dar-lhes a palavra para colocar as suas questões, mas eu julgo que para já talvez o melhor pudesse ser passar realmente já para o nosso regional da comunicação e é o responsável dos mídia para a IOM das Nações Unidas. Thank you, Makungo. Thank you so much, Fernando. Abibo. Obrigado, então, Fernando. Muitas perguntas que surgem agora e vou passar então a palavra e depois voltaremos para a apresentação do Theo e com algumas das contribuições. Obrigado aos três, bom dia a todos. Ao que parece, estou aqui com um problema na minha câmara, não vou conseguir projetar com a minha câmara e vou então passar diretamente à minha apresentação. Gostaria também de partilhar a minha apresentação. Ao que parece, esta ainda é a apresentação anterior. I'll try to be very quick with this. I think you may be seeing it now. Well, first of all, thank you very much for the opportunity to join this training and specifically this session, which is a very important session. Labor migration, as Theo said, is something that is quite increasing in importance and also in size. We know that migration in general is a phenomenon that is as old as the world and that is clearly not going to show any signs of stopping anytime soon. Actually, quite the contrary, because we live increasingly in a global world. Very much in agreement with every point that Theo mentioned. IOM is very much in agreement with a lot of the effort and the philosophies around labor migration and how to better tackle it for mutual benefits for host countries, but also for moving migrants, moving for the purpose of labor. From the IOM point of view, we also understand that, there are, I mean, by essence, journalists are somewhat of researchers as well in the effort of trying to cover various topics. It requires members of the media to do a fair share of research, and sometimes it's not very easy to find some of the elements, that guiding elements, let's say, that could assist them with that, which is the purpose for such trainings as we are having now. So I would like to create some connectivities for the members of the media and the colleagues when it comes to certain documents of importance to us.
that have probably already been mentioned the previous days of this training. One being the Global Compact on Migration, the other one being the obvious agenda, the SDGs and the Agenda 2030. And of course, inserting within all this the regional strategy for the SADC region that IOM has. I hope, let me see if I can. All right. So I will start with the regional strategy that IOM has, and I'll be very brief, of course, because we do not want to be redundant with some of the important points that have already been mentioned by Theo from the ILO point of view. But the regional, IOM has a regional strategy that has 10 focus areas and objectives. And within those 10 focus areas, two focus somewhat on labor migration. So this the one that focused solely on labor migration is focus area 4, which is to work towards well-managed labor migration that benefits migrants and employers, and as well as the sustainable development of countries of origin and destination. And for your ease of reference, I also put which sustainable development goals these are aligned with. And in this case is 1, 4, 5, 8, and 10. What basically that means, and I've written it out because this presentation was shared a little bit late with everyone. So, but for ease of translation for the translators, it's also written out right there on the screen. What this means is that IOM supports the development and implementation of labor migration policies and or strategies at the subnational, national, and regional levels in Southern Africa to ensure that migrant workers are better protected and movements are better managed. Of course, this is done in collaboration with the SADC, the Common Market for Eastern and Southern Africa, that's COMESA, and the Indian Ocean Commission, the IOC. Member states. Of course, the private sector as well, that always plays a key part. We're discussing labor migration here, trade unions and other related stakeholders through interstate and interregional frameworks. À travers des cadres interrégionaux, interétats. The other focus area that touches up on labor migration is focus area 1. I've put that one after the previous one because the previous one is solely focusing on labor migration, but this one basically speaks of promoting, tapping into the mutually reinforcing links between migration as well as migrants themselves. And once again, highlighting the SDGs that this one is aligned with. In this case, 1, 10, 11, and 16. So this is really to give you a guide and point the arrows for you towards some of the sources that you can have when you decide to focus on labor migration and write stories and articles about it. And also for you to understand that the culture here is to indeed look at labor migration as mutually beneficial for not only the country that is receiving hosting, but also for the migrant, the labor migrant within the hosting country, and even beneficial, by way of remittances and other ways to the country, to the departed country. So this is a thought to also keep in mind when covering some of the stories related to labor migration. Isto também é importante para ver a questão das migrações. E na nossa estratégia, aqui estamos a falar essencialmente sobre tentar ver as coisas principais. Temos aqui 3 prioridades estratégicas e com 10 objetivos, a questão da resiliência, mobilidade e governança. E o que é importante aqui também é a conectividade entre todos estes documentos que estão agora também a ser publicados e acessíveis também online.
A importância aqui é de promover também esta abordagem holística da governança da migração a todos os níveis para fazer a implementação também do Compacto Global para uma migração segura, ordenada e regular e para alcançar também a Agenda 2030 em termos de ODS. A nível dos dois documentos principais que eu já referi, já foi dito com certeza, temos um total de 23 objetivos e, como podem ver aqui a vermelho, alguns deles prendem-se com a questão da migração. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre isto. Eu acho que a minha colega Tuandei também está aqui conosco e vai fazer parte também do debate depois da minha apresentação e depois possamos referir-nos um pouco mais sobre isto. E aqui é só para mostrar-vos que, de facto, existe aqui uma dimensão transversal e por isso é que é importante desvendarmos também isto de forma adequada. Vou passar este slide porque já se refere a alguma coisa que já conhecem, que são os ODS. Quando falamos da OIM, temos aqui uma iniciativa chamada de DISC. Trata-se de diversidade, inclusão e coesão social. É isto que a sigla refere. Estas palavras são ou falam por si, mas têm a ver com alguma coisa que nós tentamos mostrar qual é a importância, porque mesmo que tenhamos o exemplo, por exemplo, da África do Sul, por exemplo, compreendemos dos desafios que se referem quando falamos em xenofobia, por exemplo, e que está hoje subjacente também sobre o conflito de perspectivas, emoções e a presença de trabalhadores não sul-africanos de vários países, não só da região, mas também da região do continente. Por isso, a coesão social está a tornar-se um tema de enorme importância, porque é nesse sentido que nós tentamos mostrar quais são as razões principais da xenofobia ou deste desconforto social com a presença de estrangeiros, porque muitas vezes estes sentimentos surgem por falta de informação e conhecimento. E é por isso que a ênfase sobre benefícios mútuos da migração laboral está também enraizada com esta iniciativa. A integração dos migrantes é uma componente essencial para uma gestão da migração efetiva ou eficaz e completa. Trata-se de uma iniciativa que começou em 2019 e que vai até 2023. É uma visão estratégica que ressalta a importância da colaboração e da inclusão comunitária para a gestão da migração eficaz. A integração é, de facto, uma questão transversal e multissetorial que cobre várias áreas políticas e a OIM implementa e suporta também, apoia também uma vasta gama de serviços e intervenções cujo objetivo é de apoiar os migrantes nas diferentes fases e também sensibilizar as comunidades de acolhimento sobre os diferentes benefícios sociais. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas esta apresentação vai ser também partilhada, mas aqui conseguem ver algumas das iniciativas que, no fundo, sustentam o ponto que eu acabei de referir. E número 2, e será o último, temos também a questão dos acordos de migração laboral bilateral, que não são um novo instrumento político, nem são restritos geograficamente, mas pelo contrário, são meios para facilitar a mobilidade laboral desde o início do século XX. Esta popularidade, digamos, deste acordo aumentou também a sua flexibilidade, no sentido também de chegar aos grupos em necessidades específicas, reagir às flutuações económicas e partilhar também a responsabilidade dos fluxos. A investigação recente
revela que há lacunas de alinhamento importantes entre acordos laborais bilaterais e também as normas internacionais que se desenvolveram nas décadas passadas. E, portanto, aqui a própria OIM está agora a trabalhar nesse sentido de criar, então, políticas globais completas com estes acordos bilaterais, com base nas normas internacionais, acordos de mobilidade interestatal e também do Compacto Global. E, por último, aquilo que nós acreditamos a nível da OIM é que, de facto, tudo isto é necessário também para responder às necessidades dos mercados em termos de países de origem e de acolhimento, para facilitar, então, a combinação de competências, proteger também a proteção dos trabalhadores migrantes, também fazer com que se evite a fuga de cérebros, aumentar também os investimentos sociais em termos de investimento na educação, facilitar também a integração dos trabalhadores migrantes nos países de destino e a reintegração também no país de origem, garantir que a migração laboral está harmonizada com os planos de desemprego e de desenvolvimento nacional, obviamente lutar contra o racismo, xenofobia, estereótipos contra os trabalhadores migrantes, avaliar a contribuição da migração laboral para o desenvolvimento, julgo que isto é importante também, e, por último, contribuir também para o mainstreaming da migração intersetorial. Muito bem, vou ficar por aqui. Muito obrigado, Makungu e caros colegas, e passo-vos a palavra. Okay, thank you. Thank you very much. And now Makungu is going to help us with the facilitation of our discussion. But... Muito bem, então Makungu vai ajudar-nos agora com o debate, mas antes disso temos aqui alguns comentários do Vincent e do Charles, certo? Bom, enquanto que os nossos colegas se preparam relativamente às duas apresentações que acabamos de ouvir, gostaria que os nossos participantes colocassem as suas perguntas e realmente concentrar-se também sobre os desafios e as mensagens-chave que o Theo partilhou connosco sobre os trabalhadores migrantes. Quais são os desafios-chave que consideram importantes ou que acham que se prendem também com as questões da migração laboral? A questão também da xenofobia, de estereótipos ou outras questões que eventualmente queiram saber mais pormenores e de tal forma a que possamos então fazer depois, ou quando saírem desta sala, possam fazer também os vossos relatórios sobre estas questões. Muito bem, temos aqui já alguns links no nosso bate-papo para poder também ver alguma dessa informação. E vou pedir então aos nossos participantes e aos nossos comentadores também que estejam à vontade para colocar as suas questões, observações. Eu sei que há sempre questões importantes para fazer com que isto seja interativo, esta manhã seja interativa. Se não quiserem escrever a vossa pergunta na caixa de comentários, podem sempre também levantar a mão, pedir a palavra, mas por enquanto então eu vou passar a palavra então ao Charles para ouvirmos então os seus comentários acerca destas duas apresentações. Eu vejo que o Ashok está a pedir a palavra dentro de instantes. Ambas as apresentações foram muito claras. Um dos desafios que gostaríamos de falar convosco é como é que nós podemos levar isto para as questões principais dos países específicos, porque por vezes é difícil fazer a ligação com questões mais abrangentes a nível regional, com o trabalho diário que a pessoa possa ter a nível até mesmo local. Portanto, não hesite partilhar connosco a realidade daquilo que
que o próprio mercado laboral e a migração laboral traz, o que é que estão habituados a ouvir, alguns dos desafios específicos que às vezes também enfrentam, fontes de informação, acesso a essas fontes. Pode haver também desafios linguísticos, em termos de língua. Como é que nós podemos também ajudar-vos com estas estratégias? I think if we look at Theo's recommendation at the end of his As presentation, recomendações do Theo, com as mensagens-chave do Theo, que são importantes a destacar, elas são bastante abrangentes. E aqui, no meio destes tópicos tão abrangentes, precisamos de encontrar também histórias que ilustrem estes pontos de vista. É um desafio. type of opinion or Não report. estamos a falar aqui de coisas, falar só apenas da região SADC, mas pode ser interessante também para que consigam identificar os desafios nas vossas comunidades e conectar isso também com outras questões. São apenas algumas sugestões que eu deixo aqui. Acho que tem a palavra. Obrigado, Charles. Eu gostava de partilhar a situação nas Ilhas Maurícias, em que os trabalhadores migrantes que vêm de outros países tem sido uma tendência nos últimos 10, 15 anos e que tem vindo a aumentar. É um fenómeno, de facto, nas Maurícias. Porque no passado nós costumávamos ter registros de migrantes apenas no setor têxtil, da indústria têxtil. E hoje vemos que a migração existe em todos os setores. Construção civil, tecnologias, finanças. E os migrantes vêm de vários países, sobretudo Bangladesh, Índia, China, África do Sul e depois da Europa. A questão que se coloca é de que forma é que as populações locais, qual é a reação das populações locais face a esses trabalhadores? Como é que podemos fazer com que a população aceite que os trabalhadores migrantes trabalham para a economia local e têm os seus próprios direitos? Essa é a primeira questão. Segundo, o que os trabalhadores migrantes podem reivindicar em termos de direitos civis enquanto trabalhadores, obviamente. Isso faz parte da nossa legislação e das convenções que já assinamos, mas o que é em termos de direitos civis? Por exemplo, de fazerem parte de um sindicato, ou de participar na arena política, ou, por exemplo, terem acesso à naturalização também da sua cidadania. Enfim, é todo um conjunto de questões. E, por exemplo, nas Ilhas Maurícias, os trabalhadores que vêm desses países, isso faz parte também da nossa Constituição, que vêm de países da Commonwealth, podem também saber se têm, ou já estão aqui há alguns anos, e esses podem então ter o direito a voto nas eleições. E o terceiro problema, pelo menos a questão para mim, é que será que temos que apresentar sempre uma imagem positiva do trabalhador migrante? Ou será que não seria mais apropriado para nós falarmos e projetarmos a imagem real tal qual ela é, seja ela positiva ou negativa, boa ou má? Qual é a nossa responsabilidade enquanto jornalistas? Muito obrigado. Muito obrigado por essas 3 perguntas. Eu gostaria de começar dando algumas ideias e depois eu gostaria de pedir que Vincent, Theo e Bjorn também participassem. E
Eu acho que a sua pergunta é realmente muito pertinente. É justamente o desafio deste curso e a maneira como você apresentou foi bem claro. Nós temos que nos focalizar isso. Eu ia parafrasar dizendo, nós não temos que apresentar uma visão distorcida se nós nos focalizarmos exclusivamente na apresentação positiva da migração. E então, eu acho que era esta a questão implícita na sua pergunta, estaríamos então apresentando uma visão distorcida da realidade. E naturalmente não aconselharia vocês, como jornalistas, a apresentar um aspecto apenas das coisas, ou considerar, ou apenas um aspecto, ou falar a respeito da migração apenas quando tiverem uma história positiva para contar. Não seria profissional, seria uma visão parcial da realidade. Todavia, se nós voltarmos à apresentação do TEL de hoje de manhã, nós temos também que levar em consideração que muita da comunicação que vem sendo feita so sobre a migração na região SADC, mas também em outros lugares, enfatiza excessivamente os aspectos negativos da migração laboral. Então, o que nós já vemos isso já em vários aspectos, quando nós fazemos estudos e monitoramos a mídia em determinado período. Eu fiz recentemente em alguns países, nós vemos que na produção da mídia durante um ano, e nós vemos o quê? Qual é qual é a base das determinadas, histórias que estão ligadas aos trabalhadores migrantes. Um exemplo, estão sempre ligadas à criminalidade. Esta é a maior parte. Portanto, muitas vezes estamos dando informações que são importantes para um relato. A maioria nos estudos que foi feito na Jordânia e no Kuwait, mas vamos encontrar também esses resultados em outros países também. A fonte de que se comunica com são autoridades locais ou autoridades nacionais ou membros dos partidos políticos. Essas são as fontes, basicamente. E neste caso, nós descobrimos que em mais de 400, 400 matérias e em 12 meses, tinham apenas 2 segmentos que incluíram os trabalhadores migrantes como uma fonte de informações. Isso é para lhes dizer que nós temos uma parte da nossa sociedade, eu estou levando em consideração da Jordânia e do Kuwait, mas eu vou fazer essa pesquisa também nas Ilhas Maurícias. Nós temos aqui uma parte da sociedade que está contribuindo para a economia, mas que basicamente não tem voz quando se trata de ouvir os problemas que eles enfrentam. E, basicamente, fala-se a respeito das realidades com que eles têm que lidar. Então, necessariamente, eu não os convidaria para dizer: "Vamos ver os aspectos positivos". Não é isso. Mas o que eu diria é que, nas Ilhas Maurícios, quem está falando a respeito da migração laboral na mídia? Quem está produzindo a narrativa? Será que esta produção de narrativa está equilibrada com relação às fontes? Esta é a primeira recomendação. A segunda recomendação, qual seria? Com relação às aos principais desafios que os trabalhadores migrantes podem enfrentar com relação ao acesso aos seus direitos básicos, ou a aplicação da legislação nacional ou das normas internacionais do trabalho, por exemplo. Será que eu posso, de fato encontrar narrativas ou histórias importantes sobre isto? E será que eu posso apresentar isto para o meu público? Ao fazer isso, vocês não estão necessariamente dando uma visão parcial ou distorcida. O que vocês estão fazendo é fazer uma análise da situação. Um exemplo, a respeito do acesso aos direitos civis. Será que os trabalhadores migrantes nesta determinada indústria têm acesso
aos sindicatos, eles podem se inscrever num sindicato, por exemplo, eles podem se afiliar a um sindicato. Ao responder esta pergunta, vocês não está se colocando numa posição positiva ou negativa, simplesmente está dizendo o público, de um modo geral, mas tem informações concretas para compreender porquê é importante que os trabalhadores migrantes tenham acesso ou ou para afiliar-se, associar-se ou criar um sindicato, e por que seria importante para nós mudar isso? Talvez porque as Ilhas Maurícias já ratificou algumas normas internacionais do trabalho que obrigam a dar acesso a este direito. Este é o tipo de comunicação, eu diria, estratégia de mídia que eu gostaria de partilhar com você, pois ao fazer isto, você não está apresentando como um defensor da migração laboral ou qualquer coisa desse tipo. Você está simplesmente dizendo: nós, como sociedade, precisamos ter informações de qualidade para que se possam tomar decisões coletivas com base em informações. Eu espero que a minha resposta tenha ajudado a encontrar a melhor maneira de resolver esta situação, mas eu diria que o pior seria tentar encontrar histórias que cabem numa narrativa que já existe. Então, você tem que primeiro passar pelos fatos e depois passar a história que mostre a realidade com relação à experiência dos trabalhadores migrantes e outros cidadãos da sociedade. Muito obrigado, Charles, muito obrigado, pois basicamente, de fato, nós não queremos defender e o que você está dizendo é adequado, esta é a perspectiva certa. Muito obrigado. Thanks, Charles. Ashok, I see if your Eu hands vejo que Theo levantou a mão também, talvez ele queira dizer algo. Sim, obrigado, Macungo, sim. E eu, eu gostaria de ouvir a opinião de outros participantes. Então, eu convido a todos a dizerem a sua própria opinião, inclusive partindo do que foi dito pelo Charles agora, partindo do contexto local, com, como funciona a, qual é a situação dos trabalhadores migrantes no seu país. É importante para a nossa sessão de hoje de manhã. Sintam-se à vontade, bom, para dizer, vocês percebem uma visão negativa ou a mídia tenta dar também espaço a uma percepção mais ou menos neutra, ou vocês acham que existe realmente uma percepção negativa em seu país, ou talvez existe uma percepção positiva em seus países? Quem sabe? Eu concordo com o Charles respondeu com relação a não utilizar histórias partindo de pressupostos a priori, para forçar uma imagem positiva ou negativa. O que é importante, e que este é o cerne do que estava dizendo Charles, é nós queremos uma base comum, nós queremos informações factuais, por exemplo, com relação às possibilidades para os migrantes de serem ouvidos da mesma forma que são ouvidos os nativos no campo, por exemplo, dos sindicatos. Quais são os desafios para os migrantes neste setor? Este é um ponto muito importante, um ponto de partida interessante para a mídia. Com relação ainda à pergunta do participante das Ilhas Maurícias, nós já começamos
a trabalhar juntos, e uma parte do trabalho que vai ser realizada nas Ilhas Maurícias, justamente é como divulgar informações factuais com relação na contribuição dos trabalhadores migrantes no país. Eu acho que se vocês tiverem informações baseadas em fatos, e isso seria importante divulgá-las com bases em provas e isso talvez possa ajudar a ampliar a conscientização e para que se tenha uma percepção correta dos migrantes nas Maurícias. Não se trata de projetar uma imagem positiva, sem informações. Não se trata disso. Trata-se de prevenir situações, isto é, com onde as imagens negativas são reforçadas sem que exista uma base factual, sem que existam provas para isso. Portanto, mentes abertas, e uma imagem que se baseie em fatos. E vejo que os participantes querem partilhar histórias sobre histórias nos seus países, quais são os desafios em seus países. Eu uma pergunta que eu levantei: vocês acham que vocês têm que lutar contra uma visão negativa que vem de fora, ou o ou há maior conscientização com relação aos trabalhadores migrantes em seus países? Muito obrigado. Devolvo o microfone para Macongo. Muito obrigada, Theo. Eu, eu, nós não estamos tentando fazer com que vocês se coloquem de um lado ou de outro com relação aos trabalhos migrantes. Como o Charles disse, o que nós vemos na mídia é sempre um lado, isto é, um aspecto negativo, como, por exemplo, os trabalhadores migrantes ligados à criminalidade, por exemplo. Eu gostaria de saber, portanto, quais são os principais desafios da mídia nos seus países sobre a questão da migração, quais são os problemas que devem enfrentar. Eu vejo que tem uma pergunta, eu vou voltar à pergunta, eu vou passar o microfone para o Vincent agora, pois ele levantou a mão para fazer um comentário e em seguida eu vou passar para a pergunta. Vincent, o microfone é seu. Muito obrigado, Macungo. Bom dia a todos. Eu acho que este debate é particularmente interessante, pois quando nós começamos na semana passada, na segunda-feira, falamos a respeito da mídia mudando a opinião pública, a percepção dos migrantes, dos trabalhadores migrantes de modo geral, e eu creio que o debate que temos hoje e as perguntas que foram levantadas hoje nos levam a uma questão mais importante. Não se trata de limitar o papel da mídia, o que a mídia deve fazer, naturalmente, este é parte do debate, mas é importante compreender sobre o que estamos falando agora num contexto mais amplo, por que é tão difícil de fazer histórias diferentes sobre os migrantes. Por quê? Vamos de 3 pontos que estão interligados, eu gostaria de mencionar. A maior parte dos profissionais de mídia que estão aqui estão fazendo face a este desafio fundamental, isto é, vamos lá, o Theo, na sua apresentação, falou a respeito da necessidade de ter informações de qualidade com relação aos trabalhadores migrantes, mas eu digo que ali mesmo que a dificuldade começa, pois a maior atenção dedicada. Nós vemos os números, a migração laboral está crescendo, que vem crescendo ao longo dos anos e continua crescendo. A migração laboral vai continuar a crescer, sim. E sobre isso estamos todos de acordo, mas aqui entramos no ponto difícil.
Os governos têm, portanto, que tomar decisões sobre a migração. A posição dos governos nós temos o direito de resolver quem entra no nosso país. Isto já nos leva diretamente, portanto, a migração é uma realidade, mas os governos também têm autoridade para tomar decisões com relação aos fluxos migratórios. E, então, quando nós tentamos fazer um relato de mídia com relação à migração, nós temos respostas, não, a migração tem que ser regulamentada, a migração deve ser isso, deve ser aquilo. Portanto, aí começa a dificuldade. Como é que nós vamos tratar? Como é que podemos lidar com isso? Os governos, implicitamente ou explicitamente, defendem sua própria posição e, muitas vezes, utilizam a própria posição. Então, a posição entre a realidade dos migrantes e as respostas que são dadas pelo governo para enfrentar essa situação. É natural que o governo tenha autoridade para tomar decisões, mas o que nós vemos nisso? Que nós vemos aqui um desafio nos principais, entre os países da região SADC, principalmente, que os países deveriam, de fato, elaborar políticas específicas, mas vemos que apenas 5 ou 6 países, de fato, estão agindo nessa direção. Ou até mesmo consultas sobre isso, sobre a questão dos trabalhadores migrantes. Então, nós vemos que uma política específica para a regulamentação da migração seria um elemento muito importante para esses países, pois influenciaria também os países ao redor. E, muitas vezes, estes temas não são abordados explicitamente. Nós vemos que todos mencionam sempre as mesmas coisas, a velha narrativa sobre este assunto, sobre a necessidade de ter uma política de regulamentação. Os trabalhadores migrantes, vemos que se menciona que os direitos dos trabalhadores migrantes vêm sendo violados, não são respeitados, e não são respeitadas também as normas internacionais do trabalho, mas não há uma política nacional efetiva que vise combater esta situação. Mas a ausência de uma política torna muito mais difícil fazer esta avaliação e até mesmo para dar um espaço para que se tenha uma opinião formada dentro da sociedade. E eu chego então ao terceiro ponto que eu queria mencionar. Isto é, quando se começa a fazer um relatório positivo, com uma visão mais positiva, quando nós, eu vou utilizar essa palavra entre aspas, portanto, quando começamos a defender, entre aspas, os direitos dos trabalhadores, nós parece que queremos apenas promover os direitos dos migrantes, mas não é isso. Se trata de informação de qualidade para poder justamente defender os direitos dos trabalhadores. Então, como podemos equilibrar essa informação? Isto me leva, então, a uma pergunta ou algo que eu gostaria que os participantes considerassem, isto é, considerando este contexto, como é que vocês podem enfrentar esse desafio para responder à ausência de políticas, uma sensação dos migrantes que são negligenciados, e, portanto, quando se trata de promover uma visão positiva, não é estar dando uma visão que não é real. É simplesmente, como o Charles mencionou, se trata de ter informação baseada em fatos. No mundo em que vivemos com relação aos direitos para os migrantes,
nós vemos que há uma discrepância. Sim, já, eu já tenho as minhas ideias formadas, eu não, portanto, quanto mais se tem dizer que os migrantes têm direitos, a resposta que temos dos cidadãos é que nós não estamos interessados nisso. Nós já temos a nossa ideia formada, e o que eu acho que contar histórias sobre migração é provavelmente a- o desafio importante, pois é a única maneira que nós temos para equilibrar a posição dos migrantes na visão das pessoas, num contexto em que as pessoas já, de fato, têm a sua própria opinião formada. A migra ah, É importante que saibam que os migrantes podem ter uma participação positiva, é importante que saibam que os migrantes podem incidir positivamente na economia e na sociedade, é, ao mesmo tempo que temos uma narrativa positiva, temos uma narrativa baseada em fatos. E se nós não equilibrarmos, o importante é saber como colocar essas duas coisas juntas, esses dois aspectos nos dois pratos da balança. E, rapidamente, eu gostaria de me dizer que anos atrás fizemos uma pesquisa e obtivemos determinadas respostas por parte dos cidadãos dos países. Foi o seguinte, a resposta foi: está dizendo que nós não somos xenófobos, nós não somos absolutamente xenófobos. Vocês estão dizendo isso? Não, não, não somos xenófobos. Mas nós achamos que temos que respeitar mais os direitos dos trabalhadores, mas, mas se nós fizermos isso, será um problema, pois se eles tiverem esses direitos, vão ser tirados de nós. Então, a estratégia qual foi? Foi fazer uma formação a respeito do que significa xenofobia. E, e o Programa dos Direitos Humanos de conscientização com relação a essa questão significou colocar todos na mesma sala e falar quais são os direitos de todos os cidadãos que vivem neste país. Quais são os direitos de todos, sem mencionar direitos dos nativos e dos migrantes. Não significa que dar direitos específicos aos migrantes ou aos refugiados ou aos requerentes de asilo prejudique as outras pessoas. Não significa que se tira de um lado para colocar do outro. É como o Charles estava dizendo, nós temos que ver o contexto em que a gente está trabalhando, nós não temos que colocar desafios a mais. Nós também não podemos chegar ao ponto de convir que a migração seja algo negativo. Então, o desafio para a mídia, ao meu ver, é o seguinte: como podemos lidar com esta crença que as pessoas têm, como que a migração é um fato negativo? Como podemos lidar com isso? E eu diria que é muito raro que se tenha uma informação equilibrada sobre a migração. Sim, sim, tá bom, vamos dizer, sim, é interessante, sim, os migrantes têm que trabalhar naturalmente, sim, mas isso não muda o que nós pensamos com relação a eles. E eu gostaria de ouvir os comentários dos participantes sobre isso, como vocês lidam com a necessidade de mudar a percepção das pessoas quando vocês sabem que é uma percepção parcial ou mesmo errada. As pessoas acreditam mesmo mesmo sem ter provas. Portanto, como? O que, qual vai ser a reação das pessoas às minhas palavras? Não queremos confundir as pessoas. Não estamos, muitas vezes, estamos deixando de lado a concretude dos fatos, mas temos que ter consciência que estamos a influenciar as pessoas em sua percepção, pessoas que têm já opiniões arraigadas.
por exemplo, mencionando as normas internacionais do trabalho e o conteúdo dessas normas. Talvez não faça uma grande diferença. Eu não estou sugerindo que se deva fazer isso ou deva fazer aquilo. O que eu quero dizer é que é importante compreender o contexto. Compreender o contexto, e nós temos que desenvolver um tipo de abordagem que leve em consideração que a formação boa talvez ajude a fazer a diferença. Thank you so much, Vincent. Muito obrigado, Vincent. Eu gostei muito da parte que você falou a fazer essas pesquisas que foram feitas. Eu, e a resposta, vocês estão nos confundindo. Eu acho que é interessante. Bom, vamos chegar agora ao esta pergunta de Jane sobre ela fez uma pesquisa na África do Sul sobre a contribuição dos migrantes à educação, e essa pergunta, alguns comentários sobre como os qual é a visão local, então, entre essas duas posições, a separação entre um fato e uns fatos e a realidade, e a visão dos cidadãos comuns. Mas eu gostaria, eu vejo que há 2 comentários que estão na Cidade do Cabo, com relação aos direitos, dizendo que um dos desafios que ela enfrentou foi a consistência das histórias, e a escassez de fontes. E gostaria de saber se os especialistas estarão à disposição para fornecer dados e informações que ela possa vir a utilizar. Bom, eu diria que sim, estamos à disposição justamente para dar os recursos que talvez vocês precisem para construir suas histórias com informações baseadas em fatos e com documentos que podem ser uma boa base para as histórias. E para além desta formação, sim, os especialistas da OIT estarão à disposição, portanto, quiserem colocar perguntas ou quiserem consultar fontes, e eu gostaria de salientar para todos os participantes que faz parte da formação que vocês consultaram o material com a partir de todas essas informações para que possam realizar, então, narrativas ou matérias, e todos vão, durante essas 2 semanas, todo esse material vai estar disponibilizado. E, além do curso, como já estava dizendo, os membros do projeto SAM e da OIT poderão responder às perguntas também. Outro comentário, Peo Mulea, que com base Zimbábue, e estão dizendo que todas as narrativas sobre a migração, e eles querem sim ter contextos para que vocês possam enriquecer suas matérias, possam complementar os textos e as matérias com relação aos trabalhadores migrantes, e saber como melhor os migrantes poderiam estão sujeitos à exploração, a salários mais baixos, etc. Eu passaria, portanto, o microfone para que respondam sobre estes temas. Portanto, Charles e depois Theo, obrigada. Maybe I can start, Makungu. Talvez eu possa começar então, Makungu. Just to pick up on one or two points. Só para retomar alguns dos pontos que foram levantados também pelo Vincent e que eu julgo que são muito importantes.
Gostava de saber se há algumas opiniões dos nossos participantes relativamente a estes pontos. Há pessoas que nós podemos dar, a quem nós podemos dar dados, mas não podemos confundir. As pessoas podem dizer, bom, eu não vou mudar da minha opinião, não vale a pena apresentar-me esses dados. Obviamente que isso acontece também com a percepção dos trabalhadores migrantes e também com políticas de uma forma geral, ou dos políticos. As pessoas votam por determinado partido político que apoia um determinado... Independentemente daquilo que os partidos vão fazer ou os políticos vão fazer, as pessoas continuam a votar por esses partidos e políticos. Ao mesmo tempo, na política, o que nós vemos muitas vezes são vitórias de determinados partidos que revela que uma parte importante das eleições e dos eleitores que mudam a sua opinião, mas que se baseia nessa informação dos partidos políticos. E eu julgo que aqui é a mesma coisa para a percepção da migração laboral. Há pessoas que nunca vão mudar a sua opinião, mas há outras que são mais abertas e que são mais receptivas à informação. E esse é que é o grupo principal para os mídia. Se queremos trazer novas informações e pessoas que nunca vão mudar a sua opinião, então eu não sei se realmente é um grupo muito alargado, mas eu quero acreditar que é um grande grupo mesmo assim que quer estar disponível a absorver as novas informações, incluindo dos relatórios dos mídia. E relativamente aos trabalhadores migrantes e à sua situação, eu acho que há aqui um papel fundamental também para ver aquilo que podemos receber em termos de informações, se realmente se fala também em termos dos mídias, se é discutido ou não. E isso pode ser uma razão principal para as autoridades para levar a cabo a investigação, tentar melhorar os seus planos e fazer as coisas de forma mais adequada. É também importante para as organizações internacionais, a OIT, obviamente, que trabalha com as organizações dos empregadores e trabalhadores, se as organizações dos trabalhadores relatarem determinados problemas, e aqui saber quem é a organização dos trabalhadores, e então chamar a atenção a essa organização. Issues to the attention of the E, por sua vez, a Organização dos Trabalhadores pode também recorrer ao OIT e discutir também isto ao nível internacional. Só o facto de haver esta exposição desses problemas, isso só por si pode ser já um motor positivo para a mudança, porque não é fácil utilizar isto se realmente as coisas não surgirem de forma aberta. E mesmo sem acusar-se quem quer que seja em particular, basta só levantar algumas questões que podem ser extremamente importantes. Aqui é um papel importante para os mídia, em termos de relatório. E isto é válido também para os trabalhadores migrantes, mas também para o mundo do trabalho em geral. Há um papel importante aqui dos mídia para expor aquilo que está a acontecer. É tudo. Makungu, posso-lhe a palavra. Mais algum comentário dos nossos peritos?
Talvez pudéssemos passar então à segunda pergunta. Utilizando a África do Sul como exemplo para a coesão social ou a falta dessa coesão social entre migrantes e trabalhadores, faz parte do projeto SATAC. Como é que nós podemos reportar isto para os migrantes, os trabalhadores migrantes, em termos sociais e também para que não roubem as suas oportunidades, sobretudo em alturas em que a maior parte daquilo que nós chamamos efetivamente os tubarões, ou aliás, aquilo que nós chamamos também de pequenas lojas, comércio, que é também detido também por esses migrantes, porque eles querem melhorar a sua situação e pode ser muito difícil para eles poder fazê-lo. Qual é a melhor forma, então, de reportar isso? Se, por exemplo, algum jornalista tiver alguma atenção e que às vezes não vemos, ou como a maior parte, por exemplo, são ignorados e não têm realmente, estão a lutar também para poder abrir os seus próprios negócios. Uma pergunta aberta e gostava de ouvir agora também algumas contribuições dos nossos peritos e os participantes também podem levantar a mão caso queiram colocar a vossa pergunta ou partilhar a vossa opinião. Let me use the question asked by Jane as actually a typical. Bom, a pergunta realmente da Jane é o exemplo daquilo que eu estava a dizer há pouco. Há muitas reclamações dos municípios também da África do Sul, pessoas que se acusam de estarem a roubar o seu trabalho. Um colega meu que fez alguma pesquisa sobre isto concluiu que, mesmo havendo esses fenómenos, nomeadamente das lojas de comércio, pequeno comércio, eu já fiz também uma análise histórica e vemos que realmente que não é isso. Muitos destes comércios foram iniciados também pelos próprios migrantes, só que os migrantes começaram a trabalhar nesse sentido e essa colega minha fez também essa informação e era informação factual, dizer, pouco importa que eles tenham começado o comércio, nós queremos as nossas oportunidades e eles estão a roubar-nos o nosso trabalho. E, portanto, isso não foi bem sucedido para mudar as mentalidades. Houve também um outro projeto e disse, sim, nós percebemos as suas preocupações, nem todos os comércios estão a funcionar bem, as pequenas lojas, são oportunidades que se roubaram, provavelmente, mas nós depois tentamos falar também da partilha de competências e entre os pequenos comércios, os proprietários das lojas e também aqueles que queriam começar o seu próprio trabalho. E começam efetivamente como uma parte coletiva e a razão pela qual, de facto, eles são tão bem-sucedidos é porque eles colaboram, trabalham em conjunto. E, portanto, quando nós começamos a fazer esse tipo de formação e depois a reportar também sobre estas questões, toda a gente tem sentido histórias de sucesso. Não são os cidadãos contra os migrantes, mas se querem trabalhar conjuntos, colaborar conjunto, toda a gente pode ter sucesso. Agora, o que tem que realmente se compreender é que não é apenas um relatório sobre as lutas, mas uma análise porque é que as coisas não estavam a funcionar, porque é que era tão difícil, porque é que os comércios não estavam a ser tão bem-sucedidos como, por exemplo, os trabalhadores migrantes. E a conclusão é que talvez fosse útil também se trabalhar juntos. E aquilo que eu dizia anteriormente, para além de apresentar também factos e informação, tem que haver também que as pessoas compreendam, analisem o valor da informação que têm. Não basta só dizer, isso é que nós sabemos. Aquilo que nós sabemos, sim, mas é porque é que é bom para nós e porque é que é benéfico. A análise que acompanha estes factos, as estatísticas, etc., é realmente aquilo que o Theo dizia. É isso que pode mudar as mentalidades. O erro que nós cometemos anteriormente, há uns anos, começamos com isso e pensávamos que, de facto, só essa informação seria suficiente. E não é isso. Temos que pensar também como analisar essa informação e demonstrar de que forma é que isto vai fazer a diferença. A análise que acompanha efetivamente essa informação é fundamental.
porque é isso que, de facto, faz com que mude as percepções das pessoas, porque aí as pessoas conseguem ver como é que a informação que lhes damos realmente mostra como é que a pessoa pode chegar a diferentes conclusões e uma melhor compreensão. As coisas não são automáticas. Há pessoas que dizem que os migrantes queriam, os migrantes queriam trabalhos. Esta é que é a diferença. Não, é assim é que nós podemos beneficiar também os nossos cidadãos, etc. Thank you so much, Vincent, for your question. And I hope Jane has been. Obrigado, Vincent. I'm just checking if any other. Só estou aqui a tentar ver se mais algum colega queira partilhar o seu ponto de vista sobre esta questão, ou se já está, ou se podemos já passar para a próxima. Okay, it seems like we are covered on that one. I'll just go to the question by Esngala. Vou agora passar então à próxima. Eu estou baseado também no Zimbábue, na segunda maior cidade. A minha preocupação é sobre a questão de livre circulação e dos protocolos que já foram também assinados por alguns Estados-membros, mas só 4 é que ratificaram. E a minha preocupação é compreender também a livre circulação de pessoas, estes protocolos que foram também aplicados para 6 Estados-membros, mas só que alguns é que ratificaram. Portanto, a minha pergunta é como é que os mídias podem pressionar os Estados-membros a ratificar os protocolos e como é que os cidadãos nos Estados-membros podem também ser ajudados pelos mídias para trabalhar os protocolos a seu benefício. Essa é a pergunta colocada então por Alison Galley. Se alguém então se quiser pronunciar. Bom, eu posso responder sim, Makungo. Bom, vai ao encontro daquilo que eu dizia há pouco, uma das apresentações que eu fiz também logo no início. Eu acho que, em termos da União Africana e também da região SADC, alguns compromissos que foram estabelecidos e que não são necessariamente alinhados com aquilo que está a acontecer no país. E esses protocolos são bons exemplos a esse nível. E, portanto, os países ainda estão a lutar para conseguir absorver a nível internacional. E isto tem a ver com uma série de questões. Uma delas é que alguns países estão a tentar estabelecer as políticas adequadas. Tal como eu já disse, eu trabalho também nessa questão do desenvolvimento de formulações e também a implementação de políticas de migração laboral. E este contexto político ainda não existe para implementar estes protocolos internacionais. Existe burocracia, regras, regulamentações que têm que ser ajustadas antes dos países poderem dar o próximo passo. Pode-se dar o caso que alguns países têm alguma oposição ou oposição política contra a ratificação de alguns instrumentos. Obviamente que isto é um processo político e temos que, para isso, que tentar ver isso nos países. Nem todos os países sabem quais são os resultados da investigação, quanto aos benefícios, quanto ao potencial da migração e que podem beneficiar também a economia. Esta pesquisa empírica sobre os feitos ou os factos migratórios não é necessariamente não é algo que todos os políticos ou que toda a gente saiba e por a qual lutem. Esta luta política, aliás, pode, no sentido de convencer os outros partidos ou o seu próprio partido para se familiarizarem com os resultados que estejam disponíveis. Um aspecto da investigação
e que nem sempre recebe a atenção que merece, e acho que o Vincent também disse isso, é o impacto da migração em termos de inovação. Há muita investigação que revela os efeitos, a partilha de ideias de inovação ligadas também à migração, algumas ideias que são desenvolvidas num determinado país e que são assumidas pelas comunidades migrantes noutro país, pelo facto de ser uma migração física entre os países. E muitos países têm também os seus programas de formação para garantir que a população local possa beneficiar das competências e perícia que é trazida pela mão de obra migrante. Isso é uma outra grande área para beneficiar os países de destino dos fluxos migratórios. Portanto, isto são áreas importantes para sublinhar o papel dos mídia e o papel também da investigação. Muitas vezes não é conhecido e isto aqui são instrumentos principais para avançar com a própria agenda na região, quer seja na SADC ou ao nível também do continente. Muito obrigado. Eu concordo com aquilo que Theo e Vincent acabam de dizer. Partilhar essa informação, às vezes as pessoas nem têm conhecimento dessa informação e eu espero que esta formação seja uma boa ferramenta para poder então capacitar e também trabalhar a informação existente para os mídia e a comunidade. Não vejo mais ninguém. Podem sempre colocar as perguntas. Vou pedir às pessoas se tiverem alguma coisa para dizer, acrescentar, ou da discussão que estamos a ter. E talvez aqui possam então acrescentar mais algumas observações. E nesta última parte vamos pedir ao Charles que nos dê uma perspectiva global para concluir algumas mensagens-chave sobre a sessão de hoje e também sobre a questão de relatar a migração laboral. E queremos ver também o que nós queremos ver também na questão dos mídia para a migração laboral. Portanto, podem sempre partilhar connosco as vossas opiniões. Abibo, obrigado, Makungo, colegas, participantes. Bom, da minha parte, eu só quero reiterar o facto de que esta é a oportunidade para o começo de uma relação entre nós próprios, as nossas organizações, mas também com os membros dos mídia. Por isso, voltando à questão de alguns peritos ou especialistas estarem disponíveis, eu diria com letras grandes, sim. Isso convido e encorajo para podermos fazer as ligações, ajudar-nos uns aos outros, compreendermos esta questão e também compreender como poder trazer alguns dos factos que sejam mais facilmente digeridos enquanto responsáveis da comunicação e dos mídia com toda a precisão na forma como as coisas são comunicadas e transmitidas. Obrigado, Abibo. Eu também vou também dizer isto com letras grandes. Sim, nós queremos que os mídias sejam o nosso parceiro, estabelecer boas relações fortes para transmitir as questões positivas relativamente à migração e que as diferentes agências possam recolher e depois fazer então para recolher esta informação do projeto SAM.
é fundamental, são parceiros aqui no trabalho que nós estamos também a fazer enquanto projeto SAM. Vou pedir agora ao Charles que dê algumas mensagens-chave que possamos então da sessão de hoje antes de concluirmos. Obrigado, Makungo. Ao ouvir aquilo que estavam a dizer, isto faz-me lembrar o poder da colaboração e dos vários contextos. O projeto SAM e a sua cooperação única e entre as diferentes agências das Nações Unidas, isto é bem mais fácil trabalhar em conjunto do que isoladamente. Ou muitas vezes podem pensar, bom, isoladamente nós trabalhamos melhor do que em colaboração, porque as pessoas que estão fora da organização, nós conseguimos ver muitas vezes que quando há diversos contextos, perícias na sala, isto exige uma cooperação mais forte. E isto talvez também seja a mensagem principal. Ou seja, nós temos que compreender e ilustrar. E uma das mensagens que eu retiro desta sessão, com a primeira apresentação do Theo, a migração laboral é algo que existe para ficar, não deve ser encarado só como desafio ou algo positivo, é uma realidade. E o nosso desafio é que incluamos também esta parte, esta realidade na nossa comunicação diária. Algumas das experiências e histórias que o Vincent partilhou é que nós não devemos só destacar uma ou outra comunidade, porque quando o fazemos, esta oposição, por exemplo, da comunidade. E aqui eu acho que para o programa de vacinação foi algo realmente muito interessante, para termos políticas que muitas vezes também excluem também alguns migrantes de outras políticas e tentar compreender como é que estão a trabalhar com essas vacinas, para compreender efetivamente que se a pessoa estiver vacinada, uma parte da população não está vacinada e pode responder a alguns dos problemas. Portanto, temos que ver a sociedade de facto como um todo. Bom, das perguntas que foram colocadas, eu consigo ver que, de facto, há este pedido, por assim dizer, de alguns dos comunicadores aqui do grupo, para terem um acesso mais fácil também à experiência, à perícia. Eu gostaria, efetivamente, que pensassem que nós podemos ter um melhor acesso, mas como é que nós podemos ser peritos também para aqueles que estão na sala? E eu julgo que esta é a ideia que está por trás de qualquer programa regional, olhar para estas questões por vários países, desta perspectiva global. Numa apresentação na semana passada, eu estava a sugerir também a ideia para alguns para se poderem especializar e tentar investir e compreender, que tem uma boa compreensão global destas questões. Eu espero que as apresentações que tivemos na semana passada e as desta manhã possam mostrar-vos o quão interessante é para poderem melhorar os vossos conhecimentos sobre estas questões. E à medida que forem fazendo isto, podem também tornar-se peritos. E não tenho qualquer dúvida daquilo que o Abibo e o Macumba estavam a dizer para os seus colegas futuros, que vão estar também disponíveis para fornecer algumas perspectivas e todos os recursos também que já foram também partilhados, que já estão também acessíveis. Aquilo que os peritos estão nesta sala estão a fazer, já vos dão também um acesso a esses recursos, mas que já existem. E o que é fundamental aqui no futuro, penso eu, é ver como é que
vocês também, enquanto membros de profissionais, de jornalistas, podem efetivamente utilizar o poder destes instrumentos que estamos a utilizar atualmente para melhorar os vossos relatórios, as histórias e também aquilo que é também muito importante e aquilo que nós não vemos com frequência é tentar aprofundar estas dimensões transversais nas vossas histórias. É muito mais fácil para os jornalistas de dois países de poderem relatar sobre os fluxos migratórios nestes dois países do que é, por exemplo, para uma pessoa de o fazer individualmente. And it's actually sometimes more impactful for readers from both sides of the migration flow or the border to read the same story than it is at times just to deliver it to one audience. And that, I think, is an invitation for you to kind of revisit the way that you produce your content, and more importantly, revisit the way that you deliver your content to your audience and to new audiences as well. We're living in a time where the world of information is constantly being challenged. It can be a bit frightening at times, but it's also a place where there is a lot of opportunities. So I really hope that through this 2-week course, not only do you raise your level of expertise, but maybe with the participants who are here in the room, in the chat box, and who are sharing their experience, you can identify contacts with which you can craft new interesting stories. So yeah, that would be about it for the key messages. But thanks for the experts, of course, for their time and their expertise, but also thanks to all of you who participated very actively. Muito obrigado a todos que participaram ativamente. Foi realmente um prazer. Thank you, Charles. Muito obrigada, Charles. Muito obrigado, Theo. Muito obrigado a todos os peritos e especialistas, Vincent, Charles, Theo, Boom, e todos aqueles que participaram, dedicando tempo ao nosso curso. Agradeço muito por estarem aqui conosco, por terem participado, como disse antes, ativamente com suas perguntas e comentários. Gostaria de mencionar o que o Charles falou a respeito da colaboração e trabalhar juntos. Eu tenho certeza que agora, quando eu vou devolver o microfone para o Fernando, ele vai nos explicar, pois, de fato, nós temos um espaço comum, nós temos a nossa cafeteria virtual, onde nós podemos trocar ideias, trocar contatos, partilhar ideias e, de alguma forma, colaborar, sobretudo com os países que têm relações tão diretas. Portanto, vocês vão poder, então, chegar a construir histórias fantásticas partindo de dados concretos. Então, eu incentivo todos os participantes, inclusive depois das sessões, se vocês entrem na plataforma eletrônica, no eCampus, para visitar e colocar perguntas. E se vocês não mandarem as perguntas hoje, vocês podem utilizar o espaço virtual e ali receberão também as respostas às perguntas que colocarem. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela participação de hoje. A nossa próxima sessão será na quarta-feira e vamos focalizar a nossa atenção nos migrantes irregulares e também no tráfico de pessoas. O nosso foco hoje era mais ligado à migração laboral, mas na quarta-feira vamos abordar questões referentes ao tráfico de pessoas e teremos uma participação de um especialista no campo do tráfico de entorpecentes e poderá responder a pergunta de vocês. Bom, da minha parte, eu quero agradecer mais uma vez pela participação no dia de hoje e passo o microfone para o Fernando para o encerramento. Muito obrigado. Sim, você mencionou o Fórum e Campus.
eu gostaria de dizer aos participantes que, de fato, se tiverem alguma dúvida sobre isso, nós nós vamos então dar uma olhada novamente nesse aspecto, e eu acho que agora vocês podem ver isto, podem ver qual é o e-campus, e o que vocês devem fazer é entrar no bloco que corresponde a este aqui, o curso, formação no meio de comunicação, vocês entram nesse bloco e podem acessar, temos aqui a nossa cafeteria virtual, e se vocês entrarem também nas sessões, vocês vão encontrar também as gravações de todas as apresentações, e quando vocês entrarem aqui no café virtual ou na cafeteria virtual, vocês vão poder então acessar a o nosso fórum, os nossos debates, e aqui podem postar, podem também perguntar, podem responder aos comentários das pessoas. É aqui que nós podemos dar continuidade à nossa conversa e aos nossos debates. E eu acho que, enfim, acho que valeu a pena dedicar alguns minutos para isso, e eu acho que podemos então encerrar a sessão de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos os oradores, a todos os participantes, agradecemos aos intérpretes, e os intérpretes também agradecem. E a nossa próxima sessão será realizada na quarta-feira. Eu, portanto, desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana, e até quarta-feira. Até quarta-feira. Obrigada a todos.